Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Hoje é um dia muito especial, é dia de ceia, é dia de nós estarmos renovando a nossa aliança com o Senhor. Gênesis, capítulo 37. Quero ler 2 versículos com vocês, para que nós possamos entrar naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Se você encontrou, diga glória a Deus. Oh, muitos encontraram. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 3, diz o seguinte: Ora, Israel aqui é Jacó. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4: Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificadamente. Abre a tua Bíblia agora, passa para frente, em Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 42, amém? Diz assim: Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez-lo subir ao segundo carro, e clamavam dizendo a ele: Inclina-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Feche teus olhos. Pai, eu te louvo pela leitura da tua palavra, a qual é viva e eficaz, e que essa palavra produza em nós, ó Pai, fruto verdadeiro do teu Espírito, e que o Senhor, ó Pai, tenha liberdade no nosso meio, ó Pai, para produzir em nós, ó Pai, a tua vontade, para fazer, ó Pai, o nosso coração desejar o Senhor. Pai, toma conta das nossas vidas, a nossa mente, ó Pai, a obediência do Senhor, e nos traga, ó Pai, da tua paz, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Então diga comigo, amém. Isso. Amados, quando Deus nos dá uma nova roupagem, ninguém pode nos tirar. Porém, se permitirmos que a arrogância entre em nossa vida, ela pode nos fazer perder o manto por algum tempo. No caso de José, seu pai, Jacó, um dia, com muito amor, fez para ele uma túnica talar, uma túnica colorida, deu uma nova roupagem a ele, diferenciou ele dos seus irmãos. Jacó, com essa atitude, desejou honrar o filho com um presente. Jacó desejou honrar José, dando a ele um presente ímpar, diferente de todos os outros. A túnica de José falava de um amor diferente do pai para com ele, pois ele era o filho da sua velhice, era o filho da sua mulher amada, era o filho desejado, era o filho da mulher pela qual ele trabalhou 14 anos em busca. Essa túnica representava quanta honra José havia recebido do seu pai. A túnica representava para José uma honra dada pelo seu pai a ele, dada por Jacó a ele, em amor verdadeiro. Nas dificuldades da vida, alguém pode tentar arrancar a sua honra, pois também as dificuldades nos fazem o quê? Crescer. As dificuldades nos ajudam a crescer, ela nos ensina a crescer, nos faz refletir, nos faz nortear a nossa vida. Não é só com dificuldades que crescemos, ainda bem, mas é certo que as dificuldades, as dificuldades que temos, elas nos ajudam a crescer, pois elas provocam em nós uma pressão na nossa vida, e pressão amolece o quê? A carne. Quando você compra uma carne no açougue, que é uma carne de segunda, né, e ela é aquela carne dura, você vai fazer meu Deus, estrogonofe com ela? Não vai, não tem como, porque ela é uma carne dura, mas aquela carne tem jeito dela ficar mole. Que jeito? Quando você põe ela onde? Na pressão. Quando você põe ela na pressão, a carne,
amolece. Então, a pressão faz a carne amolecer. A pressão traz sobre a carne, imprime na carne realmente essa pressão e ela amolece. Então as dificuldades da nossa vida imprimem em nós uma pressão. Quando passamos por dificuldade é como se estivéssemos dentro de uma panela de pressão e ela vai cada vez mais subindo, 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 até o ponto da carne ficar mole. Mas até chegar a esse ponto ela já assoviou muito a panela, já fez muito, muito. Muitos esperam demais acontecer certas coisas na sua vida e por isso passam por um tempo maior de pressão. Passa por um tempo maior na pressão. Na verdade, José era um jovem muito promissor. E isso que atacava os seus irmãos. Era isso que ofendia, era isso que mexia com seus irmãos. Ele era um jovem promissor e isso atacava seus irmãos diretamente, com muita inveja. Os irmãos tinham muita inveja de José. A inveja é uma obra da carne, que abate o coração daquele que possui essa inveja. A inveja é uma obra da carne que abate o coração daquele que possui. É certo que é certo que Jacó havia usado a maneira errada, porque ele privilegiou um filho, José. Mas isso não dava o direito aos irmãos de José odiarem ele, irem contra ele. Jacó deu a José essas vestes que representavam o amor dele para com José. Às vezes, amados, entenda bem o que eu quero te falar essa noite, alguns irmãos começam a serem mais abençoados do que nós, e muitos outros irmãos tendem a atacá-los. Isso não é uma atitude de corpo, isso não é uma atitude de irmandade, isso não pode haver no meio do corpo, não pode haver no meio da igreja. Isso houve dentro da família de José, dentro da família de Jacó, o qual era o patriarca. Isso houve dentro da família porque Jacó decidiu abençoar mais um filho e os irmãos foram contra ele. Às vezes o nosso meio é assim, um se aproxima mais de Deus e começam a ser mais abençoados, e às vezes nos irritamos com a bênção do irmão, às vezes ficamos chateados, porque o irmão tem sido abençoado. Se o nosso irmão está sendo abençoado, então Deus que multiplique a bênção sobre ele cada vez mais, pois eu amo e quero que ele cresça. Essa tem que ser a nossa atitude. Querer que Deus faça as coisas para mim, não me dá direito de ter ciúme ou inveja do meu irmão. Querer que Deus me abençoe, querer que Deus faça as coisas para a minha vida, não me dá direito de ter ciúme ou inveja. Ah não, o irmão tem isso, eu queria tanto aquilo para mim, peça para que o Senhor te dê. Entende o que eu estou querendo te dizer? Então, porque Deus só vai multiplicar sobre nós a bênção dEle, quando entendemos isso. Para que eu seja abençoado, eu tenho também que aprender a abençoar pessoas, liberar palavras de bênção. Uma forma de bênção de Deus é se afastar totalmente das coisas erradas, daquilo que é errado para a minha vida, e ter uma atitude diferente das atitudes que os irmãos de José tiveram. É ter uma atitude diferente da posição dos irmãos de José para com ele. E a Bíblia fala que José ganhou uma túnica do seu pai, e ele teve alguns sonhos de Deus, que Deus havia dado a ele, sonhos verdadeiros, que aconteceram, visões, digamos assim, proféticas, para a vida dele, e se você olhar para um globo, para toda a humanidade. Então, José começava a ter uma intimidade, uma ligação com Deus, porque Deus queria usá-lo. Então as visões futuras, os sonhos de José, eles foram dados por Deus, dia a dia, e José começou a entender isso na sua vida. Agora, os sonhos de Deus para nós, eles devem ser bem guardados, e quando contamos, devemos saber para quem contamos os nossos sonhos. Quando contamos os sonhos de Deus para a nossa vida, devemos saber para quem contamos, com quem podemos contar, e para quem contamos. No caso de José, ele havia contado os seus sonhos em um ambiente totalmente propício. Ele contou os sonhos dentro da sua família.
Ele contou os sonhos que ele tinha dentro da sua própria casa. Ele contou os sonhos que ele tinha para os seus irmãos, para o seu pai. Ele abriu o coração dele, dos sonhos de Deus para ele, ali. Agora, a verdade é que eu creio que a forma que ele abordou esse sonho foi uma forma errada. A forma que ele passou esse sonho para o seu pai e para seus irmãos, eu acredito que foi uma forma errada. Não pelo fato de seus irmãos terem ficado zangados com ele, não poder estar com ele e conviver com ele particularmente, mas pelo fato do seu próprio pai ter repreendido a vida dele. Jacó amava muito a José. E qual o pai que não deseja que seu filho seja grande, seja poderoso, seja vitorioso? Todo pai anseia por isso para seu filho, e Jacó não era diferente. Porém, a forma que José deve ter passado esse sonho, essa forma de passar a palavra de Deus, é que me intriga. Pois Jacó não aceita o sonho. A Bíblia fala que José teve 2 sonhos. Ele estava num campo, e os feixes se levantaram, e levantaram 12 feixes, e todos os 12 feixes se curvavam ao feixe que era dele. O primeiro. O outro sonho, ele sonha que as estrelas do céu, e também o sol e a lua se curvam diante dele. E aí Jacó olha para ele e fala: peraí, porventura vão todos nós, a nossa casa, se curvar diante de você, e até eu? Então Jacó fala isso para José e repreende ele. A Bíblia fala que Jacó repreende José. Então às vezes a forma que José passa esse sonho, pode ter sido uma forma errônea, algo errado. Então começamos a perceber que certa altivez, uma pequena fagulha, digamos assim, de soberba, ronda o coração de José. Imagine, eu, o filho da velhice de meu pai, com 12 mais outros irmãos, 10 irmãos, homens, né, varões, porque Benjamim ainda estava, né, tinha nascido, sua mãe já tinha morrido, e ele estava ali naquela situação, e José sonha, e eu recebo um sonho, e meu pai me chama, me dá uma túnica diferente, fala que me ama, pede para mim observar os meus irmãos, para mim olhar se eles estavam bem, se eles faziam as coisas certas. Eu me sinto como se fosse realmente um privilegiado a mais do meu pai. Então isso entrou no coração de José, às vezes de uma forma errada, e essa pequena fagulha de soberba do coração de José, faz ele ser atacado pelos seus irmãos. Isso faz ser preso pelos seus irmãos e vendido como escravos. Obrigado, Leandro. Humilhante demais para um jovem promissor, rico, sonhador e muito novo. José se tornou escravo e sujeito a ordens o dia todo. Mas o que me chama também a atenção é que depois dessa fagulha da soberba que ronda o coração de José, ele é vendido como escravo, e os seus irmãos tiram, arrancam, tomam a capa de honra dada pelo seu pai a ele. Primeiro os irmãos tentam matá-lo, pensam em matá-lo. Depois resolvem lançá-lo num buraco e vendê-lo como escravo. E aí tomam a capa dele, e ao tomar a capa dele, esfregam ela no sangue de um dos animais, de uma ovelha ali, de um bode, de um carneiro, de um animal, e leva até o pai dele e fala: olha, o seu filho é morto. A capa não foi danificada, ela foi arrancada, ela foi tomada. José não perdeu a capa, alguém tirou a capa dele. Você não perde a sua capa, mas se você não souber usar a capa que tem, Satanás te toma. O diabo deseja arrancar a capa de honra que está sobre as nossas vidas. Satanás deseja tirar a capa que está sobre nós. A primeira capa de honra, ou a primeira capa de honra que temos, é ser a imagem e semelhança de Deus. Olha para você, você é a imagem e semelhança de Deus. É a primeira coisa que Deus te dá, é de ser igual a Ele. É honra demais. Era isso que Satanás queria, aquilo que ele mais almejava, era ser igual a Deus. E de repente vem você, a imagem e semelhança dele.
é honra demais para nós. Isso é muita honra. Então o que o diabo tenta fazer a partir disso? Ele tenta sujar essa honra, arrancando essa capa, fazendo com que as pessoas vivam uma vida longe da presença de Deus, levando para a vida dessas pessoas um desequilíbrio constante em todas as áreas. Ele leva as pessoas aos vícios, às discussões, às brigas, às fofocas, ao alcoolismo, às guerras, às contendas. Leva as pessoas às maiores atrocidades possíveis que podemos imaginar, simplesmente pelo fato de tirar deles a capa que o Criador um dia nos deu. Simplesmente pelo fato de arrancar de nós a capa. Porém, a soberba também nos faz perdermos a capa. Por mais que essa perca seja momentânea, ela traz dores incalculáveis e problemas para nós quase incontroláveis. Foi o que aconteceu na vida de José. Veja que José passa para retomar essa capa de honra novamente. Veja que José sofre para retomar novamente essa honra, para retomar novamente essa capa. Veja que o que José sofre durante a sua vida, para ter novamente a honra sobre a sua vida. Até que Faraó o vestisse de um linho finíssimo e colocasse na sua mão um anel que representava a autoridade. Ele passa por momentos de muitas lutas na sua vida, de filho querido a escravo, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro para a corte, da corte para o trono. Desde o princípio Deus quer dar um trono para José. Mas Deus teve que ajustar o coração de José para receber tal honra, para que a honra da segunda casa fosse maior, bem maior do que a primeira. Deus hoje quer ajustar o nosso coração para nos favorecer conforme a vontade dEle. A honra da segunda casa virá sobre nós quando entendermos o que é honra, o que é humildade, o que é dependência, o que é submissão. E principalmente, quem é Jesus para nós? Só virá essa honra da segunda casa sobre nós, quando entendermos todos esses pontos, e principalmente, quem é Jesus para mim e para você. Homens e mulheres de Deus deixam saudades. Homens e mulheres de Deus deixam saudades por onde passam. Existem pessoas que vão marcar o mundo, e o mundo não vai estar neles. Existem pessoas que vão marcar vidas de uma forma especial, não por serem bonitas, serem ricas, serem feias, serem pobres, mas pelo fato de espalharem o bom perfume de Cristo. Existem pessoas que vão marcar esse mundo simplesmente pelo fato de exalarem o bom perfume de Cristo, de espalhar o bom perfume de Cristo. Esses terão a honra da segunda casa presa em suas vidas. Porque vão passar o amor de Cristo, porque vão viver o amor de Cristo, porque vão ter neles o amor de Cristo. Pessoas que vão marcar o mundo e o mundo não vai estar nele. Pessoas que vão passar pelo mundo e o mundo não vai passar por ele. Pessoas que vão marcar verdadeiramente uma geração, homens e mulheres de Deus que vão marcar uma geração. Nós devemos ser essas pessoas. O que me chamou a atenção essa semana foi quando eu estive em Goiânia, num velório de uma prima minha, inclusive irmã da irmã Wagner, e curiosidade sobre isso, dos irmãos, dos netos do meu avô, né, meu pai, a irmã Wagner é a mais velha da geração, e eu o mais novo. Entre eu e ela, há uma geração inteira de netos do meu avô. E a irmã dela veio a falecer, minha prima. E quando eu fui ao velório na igreja, o que me chamou a atenção foi como aquela mulher marcou a vida das pessoas. Que amor que as pessoas tinham por ela. Marcaram a vida. Foram embora desse mundo, mas deixaram saudade.
não saudade da carne, de presente, de conviver junto, não essa saudade, porque essa saudade, todos nós temos de um ente querido, amado, que conviveu perto, mas uma saudade de Deus, uma saudade de fazer a diferença, uma saudade de alguém querer escutar a voz, e fala, toda vez que eu escuto a voz dessa pessoa, ela me traz bom ânimo, essa pessoa me traz a presença de Deus, essa pessoa traz shalom de Deus, essa pessoa traz unção de Deus. Essa é a saudade que o homem e a mulher de Deus deve deixar onde ele passa, deixar a presença de Deus ali, deixar a saudade da vida de Deus. Por isso, essa noite eu quero te explicar o que é a honra da segunda casa. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Porque Deus, essa semana Ele tirou para me abençoar, e eu achei muito bom. João capítulo 14. Também tive uma célula essa semana e fui muito abençoado por essa palavra, e Deus ministrou no meu coração uma palavra em cima disso, e eu quero compartilhar o que Deus ministrou no meu coração, ao ponto que quando eu cheguei em casa e fui dormir mais a pastora, eu estava falando algumas coisas para ela falou, não bem, você vai pregar? Eu falei, não estou pregando, eu estou declarando o amor de Deus pela minha vida, né? João capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Diga comigo essa noite, quero estar com Cristo. E vos sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E Deus começou a ministrar no meu coração o seguinte: se somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos a expressão de Deus aqui na terra, temos a honra da primeira casa, somos também corpo, alma e espírito, somos cheios de dúvidas, de dificuldades, de problemas, mas estamos em busca constante de acertos, por mais que essa busca seja de forma errada, ninguém busca fracasso para a sua própria vida, ninguém busca fracasso para a sua própria vida, e certos caminhos que tomamos, nos levam aos fracassos, mas não buscamos fracassos, buscamos acerto. Por isso Jesus disse que Ele é o caminho. Cristo não disse que há outros caminhos a serem percorridos, Ele não falou, olha, vocês vão percorrer por muitos caminhos, Ele não disse isso. Tomé perguntou para Ele, Senhor, se o Senhor vai para o Pai, e vai montar um lugar para nós, como nós poderemos ir, se não sabemos o caminho? Veja que a pergunta de Tomé é intrigante e é verdadeira. Olha para nós hoje, se você olhar para a situação e falar, Senhor, mas nós não sabemos o caminho, nós queremos até ir com o Senhor, amamos o Senhor, mas não sabemos o caminho, como chegar até lá, o lugar que o Senhor vai preparar? O Senhor não vai preparar um lugar? Nós queremos estar com o Senhor. Não é que Tomé não queria estar com Deus, com Jesus, ele queria, mas ele olhou para a situação natural e falou, Senhor, como é o caminho para chegar até lá? Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Cristo não ensinou caminhos, Ele disse que Ele era o caminho. Cristo é então o caminho para o nosso corpo. Nossa caminhada terrena e vivida é por quem? Pelo nosso corpo. A nossa caminhada terrena é aqui vivida pela matéria, pelo corpo. Nós andamos por um caminho, pelo pó da terra. O nosso corpo é que trajeta aqui. Então o nosso corpo é que anda pelo caminho. Então Cristo é o caminho do corpo. Diga comigo essa noite, Cristo é o caminho do corpo. Entenda a revelação que eu quero passar para você essa noite. Cristo é o caminho do corpo. O corpo anda por caminhos que escolhemos, porém é um caminho constante que devemos estar. Aonde? Em Cristo, através do caminho da cruz.
Cristo andou pelo caminho até a cruz. Enquanto Cristo ainda estava aqui na terra, Ele andou por um caminho que levava Ele aonde? A cruz. Cristo levou a vida aqui caminhando até a cruz. O caminho que Cristo quer nos mostrar é Ele é o próprio caminho, e Ele andou pelo caminho da cruz. Então o corpo faz uma trajetória na terra por um caminho. Nossa escolha por esse caminho define bem os nossos passos, define bem os passos até que vamos dar, porque se escolhermos mal, daremos passos errados. Quando escolhemos Cristo, baseamos a nossa caminhada em uma estabilidade, porque é nele. A caminhada vai ser uma caminhada de estabilidade, uma caminhada nele. Cristo é o caminho para o nosso corpo. Se por um acaso, ou houver algum problema na minha caminhada, na nossa caminhada, e se a minha caminhada passa por alguma tristeza, por momentos de tristeza, Cristo é o caminho que me leva à alegria. Se a minha caminhada aqui passa por dificuldades, Cristo me leva aos caminhos da superação. Se a nossa caminhada aqui passa por tribulações, Cristo é o caminho da segurança. Se a minha caminhada, a nossa caminhada aqui passa por alguma derrota, Cristo é o caminho que me conduz em vitória. Ele é o caminho que o nosso corpo terreno deve encontrar e andar sempre nele. Ele é o caminho. E é nesse caminho que encontrarei descanso. É nesse caminho que encontrarei a minha família. É nesse caminho que encontrarei parceiros que me ajudarão com os meus problemas. É nesse caminho que conheço a minha cruz. É nesse caminho que Ele me ensina a moldar o meu caráter com essa cruz. É nesse caminho que eu serei conhecido como igreja, como corpo vivo de Deus. Porque é nesse caminho que eu encontro Cristo, porque é nesse caminho que Ele está. E é esse caminho que me conduz ao amor, através de Cristo, que é o caminho. Ele é o caminho. O caminho do amor. Agora Cristo também falou algo para Tomé. Ele falou: eu sou o caminho e a verdade. Cristo também é verdade. Cristo é a verdade do céu para nós. Ele aplica a verdade em tudo por onde Ele passa. Ele é a própria verdade. Nada ou ninguém que tem um encontro com Jesus pode passar sem perceber a total verdade que há nele. Ele é a total verdade. Por quê? Porque Cristo é a verdade para a alma. Se Ele é o caminho para o corpo, Ele é a verdade para a alma. Cristo é a verdade da alma. É essa verdade aplicada em nossa alma que nos traz cura, que nos liberta, nos dá prazer, nos traz alegria. Essa verdade produz em nossa vontade a expressão de louvor. A Ele honra, glória, louvor, majestade, honra, poder, trono, soberania. Tudo foi feito para Ele, através da verdade. Porque Ele é a própria verdade. Ele é a própria palavra. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra escrita. Ele é o rema de Deus. É a palavra revelada. Cristo é a verdade. A palavra nos diz que a sombra de Jesus curava as pessoas. As vestes de Jesus, quando eram tocadas, saía dela poder, sarava as pessoas. E isso ocorria simplesmente pelo fato que a verdade habitava em Cristo. Que não teria como alguém passar perto dele e não ser impactado pela verdade. Cristo era um homem normal. O que impactava ele impactava as pessoas, era a verdade que havia nele. Ele era a própria verdade. Era a expressão da verdade de Deus. E Cristo veio transformar o mundo, para dar uma nova forma das pessoas pensarem e agirem. Jesus veio quebrar paradigmas com a própria verdade. Nada que Ele deixou aqui foi baseado em contos ou em suposições. A base central que foi falado por Jesus é a verdade em tudo. Você não vê Jesus contando historinha. Você não vê Jesus contando coisas mentirosas. Você não vê Jesus aumentando ou contando histórias para
atrair pessoas, não. Ele contava parábolas verdadeiras. Cristo é a própria verdade. O mundo fala que para darmos bem na vida, bem nos negócios, temos que ser esperto, velhaco, retermos tudo que a nossa mão consegue segurar. Mas a Bíblia quebra esse primeiro paradigma, dizendo que é dando que se recebe. O mundo fala para que termos uma vida boa, até que a morte nos encontre. Mas Jesus, que é a própria verdade da palavra, nos diz que para os seus, quando encontramos com a morte, ela produzirá em nós vida eterna. O mundo fala, para termos abundância, devemos ser o mais consumista possível. Mas Jesus diz que Ele é a própria abundância da nossa vida. Cristo não é só a expressão da verdade, Ele é a verdade em nosso meio. Então Jesus é a verdade da alma. E Cristo também, quando falou para Tomé, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas também eu sou a vida. Cristo também é a vida. Ele é a vida do Espírito. Se somos então corpo, alma e Espírito, Ele é o caminho para o corpo, a verdade da alma e a vida do Espírito que habita em nós. Jesus é a vida do Espírito. Ele é o autor da vida. Nós que antes nos estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas depois de aceitarmos Jesus, Ele nos deu vida, que provém dEle. Nosso espírito recebe a vida de Deus, em Cristo Jesus. É o Espírito Santo, passa então a morar em nós. Somos agora a habitação de Deus, passamos de ser a habitação de Deus, porque somos a habitação de Deus verdadeira, morada do Espírito Santo. Somos a habitação de Deus. Quando aceitamos Jesus, Deus começa a ter a vida dEle em nós. Por isso Cristo fala: eu sou a vida. A vida. E nós, como somos naturais e humanos, olhamos a vida assim. Deus não olha a vida assim. Ele olha a vida na eternidade. É como se Deus falasse: eu tenho eternidade para você. E quando o Espírito Santo começa a morar dentro de você, Deus olha você num plano de eternidade. Então a vida de Deus está em mim, está em você, está em nós. Jesus é a vida de Deus, que habitou na terra, em nosso meio. Essa vida foi tão forte aqui, que produziu um clamor pelo próprio Jesus ao Pai, que depois da partida da terra, Ele enviasse o quê? O Consolador. Amado, ninguém que se torna filho de Deus pode ser mais órfão, pois o Consolador está em nós. Pense, você é morada de Deus. Deus habita em você. Não há honra maior, não há prazer melhor, não há como definir esse amor. Deus quer você, entende? Deus quer você, Ele não abre mão da sua vida, Ele não abre mão da sua amizade, Ele não abre mão do seu relacionamento com Ele. Deus quer você de perto. Isso expressa, ou isso é expressado pelo fato que a vida dEle está em ti, está em mim. Deus tem a vida dEle em nós. É um amor inigualável. Por isso, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Hoje, você entende, como José entendeu naquele dia, quando se encontrou com seus irmãos, que a glória da segunda casa é maior? Porque quando José encontrou com seus irmãos, nós não podemos imaginar. Ele poderia ter pegado eles, maltratado, espancado, prendido, humilhado, pisoteado, mandado cortar as vísceras um por um, de tanta raiva, de tanto sofrimento que ele passou. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou os seus irmãos, o seu coração se compadeceu e ele chorou. E quando eles se reconheceram, diz que o choro chegou à casa de Faraó e dos seus oficiais. Sabe por que isso aconteceu? Simplesmente porque Deus trabalhou nesse período na vida de José,
ensinando a ele o seguinte: a honra da segunda casa é maior do que a primeira. Tudo que passou por você ou com você, você vai fazer diferente com seus irmãos. José entendeu isso. Ele compreendeu. Ele entendeu que ele foi moldado, que ele foi ensinado, que ele foi curado, que ele foi ministrado pelo amor de Deus, pelo amor presente na vida dele. Hoje somos a casa de Deus, a habitação dele. Mas antes a nossa casa era um vazio de todas as coisas. Nosso caminho era um caminho tortuoso, um caminho de espinho, um caminho de dificuldades, dificuldades intermináveis, um caminho de desastre, de fracassos. Mas depois de encontrarmos com Jesus, Ele nos ensinou que Ele é o caminho, e a glória da segunda casa foi estabelecida. Antes, a nossa alma era sem tratamento, havia dor, havia tristeza, nossos desejos eram carnais, somente carnais, nossa alma era cheia de vontades e pensamentos mundanos, vivíamos escravos e aprisionados pelo Senhor desse mundo. Porém, quando nos encontramos com Jesus, Ele nos mostrou que Ele é a verdade da alma, e a nossa alma poderia sim ser tratada, ser liberta da escravidão do pecado, que essa alma deveria conhecer os desejos do Pai. Esse encontro nos fez mudar nossos pensamentos, nossas vontades, nossas atitudes, nosso jeito de pensar, de agir, porque a honra da segunda casa foi estabelecida em nós. E também, quando encontramos Cristo no nosso espírito, e o nosso espírito que estava morto, sem vida, não é que não havia vida em nós, mas não havia vida de Deus. Por isso, não havendo vida de Deus, cogitávamos as coisas da carne, porque o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando encontramos o Senhor, e podemos nascer de novo, o nosso espírito nasceu e recebeu parte do Espírito de Deus, e o Espírito Santo veio habitar em nosso espírito, trazendo vida, produzindo em nós vida da pessoa de Deus em nós. Jesus também é a vida que nosso espírito necessitava, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Ele estabelece a glória da segunda casa. Quando Jesus esteve com Nicodemos, e ele passava, e a Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus, mas ele ia, lá em João 3, ele ia só às escuras, porque ele não queria ser visto, ele não queria ser percebido, ele queria ir escondido, para que ninguém visse ele, e chegava até Jesus e dizia: mestre, tu és mestre em Israel, Rabi, Rabone, e Jesus ensinava ele, e ele ouvia Jesus atentamente, e ele disse para o Senhor: o que devo eu fazer para ter a vida eterna? E Cristo disse: você tem que nascer de novo. Nicodemos não fazia nada errado, observava a lei, ele sabia o que era a honra da primeira casa, era a imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor veio exceder a lei, Ele veio estabelecer a graça sobre nós, um favor imerecível, um amor inigualável, uma atitude que expressa o verdadeiro amor de Deus. Morreu por mim e por você numa cruz, e disse para Nicodemos: o que é nascido da carne ainda é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos não entendeu, porque o Espírito Santo ainda não pôde esclarecer a ele, porque ele não estava na terra, porque estava em Cristo. Hoje, você pode entender que você só pode ter vida de Deus quando você aceitar Jesus na sua vida, porque às vezes você aceita o caminho, fala para você e você aceita o caminho: não, eu quero caminhar com Cristo, pastor,
Eu conheço Cristo, quero caminhar com Ele. Cristo tem coisas boas. A vida na igreja é boa. A vida com Cristo é boa. Tem alguém que me ouve, alguém para me desabafar, alguém para me contar os meus sonhos, alguém para me contar as minhas dificuldades. E eu quero viver com Cristo. Eu quero caminhar com Cristo, caminhar com Ele. Cristo é o caminho. Caminhe com Ele. Às vezes tem outras pessoas que entendem esse caminho e vão um pouquinho mais além. Querem Cristo como a verdade. Sabe que Cristo não mente. Sabe que a Bíblia é a regra de fé e prática e ela não mente. E querem entender a Bíblia. Procuram compreender. Fazem as coisas corretas. Entende que a verdade está impregnada na palavra de Deus e que deseja que ela seja impregnada na vida dele. Mas quando ele tem que tomar uma decisão e chamar Cristo para ser a vida nele e a vida dele, ele fala: não, peraí, eu ainda tenho que viver um pouco mais, do meu jeito, mesmo conhecendo o caminho, mesmo sabendo o que é a verdade, eu ainda tenho que viver da forma que eu acho que tem que viver. Cristo não disse para Tomé: se você quiser o caminho, está aqui. Se você quiser a verdade, também está aqui. E se um dia você quiser a vida, também está aqui. Não é assim que funciona. Senhor, para onde nós vamos se não sabemos o caminho? Jesus disse para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sem a vida que há em mim, ninguém vai poder ver o Pai. E aí Filipe diz para ele, para completar: mostra-nos o Pai. E Cristo disse: Filipe, estás comigo há tanto tempo e não conhece o Pai? Aquele que me vê, vê ao Pai. Cristo nos leva ao Pai. Ele é o caminho até Deus. Ele é a verdade de Deus. Ele é a vida de Deus. Por isso o Senhor diz que tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E que todas as coisas estão nele. Porque Ele é o cabeça, o primogênito do Pai. Por isso, quando nós entendermos que o caminho sem a vida, não pode haver caminho, que a verdade sem a vida, não pode haver verdade. A vida é a base de Deus. Ele é o autor da vida. E se somos a imagem e semelhança de Deus, temos a glória da primeira casa. Mas para termos a honra dupla, a dupla honra, a honra da segunda casa ser maior do que a primeira, temos que andar pelo caminho, conhecer a verdade e ter a vida de Deus em nós. Essa noite, o que Cristo quer que você entenda é que Ele é a vida para você, é que Ele é o caminho para você e que Ele é a verdade. Em qualquer circunstância, Ele é a verdade. Amém?